Bem-vindos, boa tarde, que o Senhor nos abençoe e encha o nosso coração da sua presença e graça, por sua infinita misericórdia. Hoje nós temos aí o tema que está anunciado desde ontem, não é? Importa ser adorador. Na verdade, esse tema é praticamente uma pausa em meio aos temas que temos ultimamente absorvido as mensagens, as palavras. Temos batido muito aí no tema da fé por conta de nossos estudos em Hebreus, mas hoje nós vamos voltar à questão da adoração, aquela razão pela qual nós fomos alcançados no Evangelho, e quem caminhou conosco em Efésios entende bem do que estamos dizendo. E por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Nós leremos o hino de adoração, de glorificação, escrito por Paulo na carta aos Romanos, depois de toda a abordagem doutrinária que ele fez ao longo daqueles 11 capítulos. Vai continuar fazendo o fechamento da carta depois disto aí, né? Claro, nos capítulos 12 até 16, mas como ele termina toda a sua argumentação, e no meio daquele entusiasmo, diante da revelação, da profundidade, da manifestação da graça, da soberana vontade de Deus, ele então irrompe numa adoração profunda que, além de ser inspiradora para todos nós, é altamente didática. Ela justifica, ela ensina, ela explica por que somos adoradores, qual a razão para adorarmos. E por isso estamos dando a essa ministração que vamos extrair desse texto de Romanos 11, de 33 a 36, esse tema para fazer uma exposição textual dos argumentos. Vocês vão ter hoje que ter um pouco mais de paciência com as cordas vocais, a voz bastante afetada aí, porque esse verão totalmente absurdo, não é? É muito ventilador, ar-condicionado e tantas coisas, que para qualquer um afeta, imagine para quem usa as cordas vocais de forma tão intensa e incessante. Então vamos abrir nossas Bíblias, por favor, meus irmãos, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Os crentes mais antigos conhecem diversos hinos que já se inspiraram nesse texto. A primeira vez que eu conheci o cântico de Romanos 11, 33 a 36, foi uma versão que era muito usada pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, de João Pessoa, as betelinas, que naquele tempo se chamavam betelistas, entre as quais está aqui a Ana Maria, aqui conosco, que cantou tanto quanto eu esse cântico muitas vezes. Foi o primeiro contato com o hino baseado na adoração feita por Paulo nesse texto. Belo, muito belo. Depois disso conheci outras versões mais, todas elas muito bonitas, nenhuma deixando a desejar, mas é evidente que aquela primeira ficou guardada no coração, ficou na memória, né? E quem sabe um dia a gente volta a ela, de vez em quando eu solto ela aí um pouquinho para vocês, mas hoje teremos apenas a leitura, e então vamos meditar no texto, depois da leitura vamos orar. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esta é uma fraseologia tirada dos livros de Isaías e de Jó. Nós vamos orar ao Senhor. Esses trechos que você leu aí, entre aspas, Paulo tirou de Isaías e de Jó. Então, dele o que você tem aqui é a parte final, versículo 36, e a primeira, versículo 33. O resto ele tirou de Isaías e de Jó. Foi o que nós lemos, e é tudo que justifica a razão por que adoramos e que determina o que estamos considerando hoje aqui e oferecendo aos irmãos. Importa ser adorador. Pai, nós rogamos que na graça bendita de Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que está sentado no trono digno de toda adoração, que recebe nos céus a adoração incessante, como a tua palavra diz, por hordas e hordas, miríades de anjos eleitos,
mas que se inclina sobre o louvor e adoração dos homens finitos, pequenos, fragilizados, em meio ao marasmo de um mundo tenebroso e de pecado, mas que ainda te adoram. Estabelecidos em todas as gerações como testemunhas, luz, para te adorar. Estabelecidos em cada lar, em cada lugar, onde um coração se rendeu a Jesus e nasceu de novo, para ser adorador, adorador como filho. Ó Deus, nós rogamos que nos apliques esta palavra, que nos ilumines nesta palavra esta tarde, de maneira que ela não apenas nos ensine, mas indo além do ensino, nos dê motivações, nos dê inspiração, nos dê disposição, nos dê um coração adorador verdadeiramente, em espírito e em verdade, com efeito, de maneira efetiva. Bendito Deus, perdoa, às vezes sem conta, que jogamos fora ou deixamos passar cada oportunidade de adorarmos e de sermos adoradores. Mas permite que vigiemos sobre isso e deixemos que haja espaço em nossos corações para a adoração que tu espera receber dos nossos corações e da nossa vida, dia após dia, enquanto vivemos. Por isso, ensina-nos, conduze-nos no entendimento desta palavra, no aprofundamento desta revelação, para que Jesus seja glorificado através da nossa vida como aquele único a quem devemos, de fato, adorar, aplaudir e louvar neste mundo. Nós te rogamos e te agradecemos, pedimos estas bênçãos, colocando em tuas santas mãos, ao alcance da tua graça, todos aqueles que estiverem em contato ou entrarem em contato com a palavra desta ministração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, guarde e fortaleça. Vamos considerar a palavra que ele tem posto em nosso coração para hoje. Importa ser adorador. Porque, à luz do texto da adoração de Paulo, do texto da doxologia de Paulo, em Romanos 11, 33 a 36, escolhemos colocar esta frase para explicar o que vamos pensar aqui. Importa ser adorador. Exatamente porque importa ser adorador, porque foi este o alvo de Deus. Este foi o propósito com que nos alcançou em Cristo. Deus sempre teve, desde que criou, adoradores incontáveis. Ele é cercado de hostes e hostes de anjos adoradores. A Bíblia diz que a própria criação adora o Criador. Davi diz de forma muito clara no Salmo 19 que até os céus proclamam a glória de Deus. As coisas inanimadas proclamam a glória de Deus. Que em toda a terra essa glória se resplende, volta-se para ele. E nesta terra, neste cosmos, que aponta para a glória dele, que proclama a glória dele nas palavras de Davi, ele colocou seres humanos, como eu e você, nascidos em pecado, resgatados dessa vida de pecado pelo sangue e pela entrega de Jesus, mas em cujo coração ele colocou o Espírito do seu Filho para ser adorador, para nos ensinar a adorar, para nos levar a adorar, porque Deus quer receber a nossa adoração. Eu ouso dizer, isso aqui é ousadia, mas uma ousadia não temerária, uma ousadia com pertinência, uma ousadia com propriedade e ousadia pelo Espírito de Deus. Eu ouso dizer que dentre tudo que pode adorar a Deus, dos anjos mais excelentes, os arcanjos, os querubins e serafins, as coisas magníficas que foram criadas, que nos fazem pôr a mão na boca, tamanho o impacto da sua grandeza, eu estou me referindo ao cosmos. Entre tudo que Deus criou, ele se inclina para receber com alegria e com prazer a adoração da igreja. A adoração de um povo formado por homens e mulheres remidos pelo seu sangue. Quando esse povo o adora, o coração de Deus se satisfaz. Isso lhe agrada. E a Bíblia diz isso para nós. E exatamente por isso dissemos que importa ser adorador. Porque na nossa relação com Deus, na nossa aprendizagem espiritual, naquilo que conhecemos das Escrituras, a maneira como vamos crescendo na graça, nós desenvolvemos com muito afinco a capacidade de orar,
de clamar, de pedir, de interceder. E se usamos, glória a Deus, isso já é excelente. Mas adoramos muito pouco. A grande maioria, e eu digo isso com bastante tristeza, a grande maioria dentre nós está restrita à ideia de adoração a um momento de culto. E se não houver o culto, então nesse momento, nem nesse momento acontece. E nem sempre nos momentos de culto se manifestam como adoradores. A grande maioria que hoje tem enchido os salões de culto vão lá não para adorar, mas para receber alguma coisa, porque do outro lado está alguém lhe fazendo oferta de produtos espirituais, atrás dos quais eles correm ávidos, apenas para receber. E de adoração nada entendem, nada sabem e nada fazem. Desperdiçam a sua existência, desperdiçam as suas energias espirituais em termos de fé, daquilo que chamam de fé, sem ser adoradores. É tão lamentável, tão triste. E mesmo os mais esclarecidos, aqueles que não ficam ocupados com a ideia de que vão à igreja para receber alguma coisa, mas que crescem um pouquinho acima disso, lamentavelmente, se restringem à ideia de atos de culto para ser adorador. E há aqueles que ainda, nesses atos de culto para serem adoradores, entendem que adorar é pegar um inário, é olhar uma projeção numa parede, numa tela e cantar. Então percebe a que nível de redução nós trouxemos a magna missão, nobreza, privilégio, bênção e glória que Deus pôs em nosso coração e espera receber de sermos adoradores. Especialmente, meus amados. Porque já fizemos esse tipo de comparação várias vezes, há muita lógica nisso. Creio que Deus recebe com muito prazer e honra a adoração de anjos. Mas elas a eles nada custa. E a Bíblia diz claramente para mim e para você que a nossa adoração é sacrificial. Sacrifícios de louvores, Pedro diz. E é verdade. Oferecemos a Deus sacrifícios de louvores e fomos estabelecidos para oferecer a Ele sacrifícios de louvores. Porque a verdade, meus queridos, a nossa vida diz isso. É que adorar a Deus nesse mundo em que vivemos, nas circunstâncias pelas quais vivemos, mesmo aqueles dentre nós que têm aí o privilégio de ganhos e de um bom lugar ao sol, já é um sacrifício. Porque vivemos sob tentações, pressões, as decrepitudes do envelhecimento, do adoecer, daquilo que acompanha a natureza decaída. E em meio a tudo isso, adorar. Agora imagine quando em meio a tudo isso, passando pelos sofrimentos, padecimentos, a semelhança de Paulo, a semelhança de Jó, Deus recebe do nosso coração uma palavra de gratidão ou de adoração, como que isso deve reverberar no céu e estrondar mais do que os trovões que de lá de cima vêm para cá. Mas é interessante, em meio a tudo isso que eu acabei de dizer aqui, pensar no fato de que há ainda aqueles que pensam, que adoram, independente de tudo isso que eu coloquei aqui, pelo simples fato de que invocam o nome de Deus, ou invocam o nome de Jesus. E porque o citam, porque se referem a ele, ou porque participam de um momento religioso, ou de um ato de culto, de uma celebração, seja missa, seja o que for, pensam que estão adorando. E é interessante porque as pessoas legitimam isso, legitimam todas as suas articulações espirituais como sendo atos de adoração. Mas não são. A verdade é que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, para ensinar a ela o que Deus de fato pretende no homem e na mulher que ele conquista pelo sangue de Jesus, que aqueles samaritanos adoravam a quem não conheciam. Vocês adoram a quem não conhecem. Ele disse isso, está em João 4:24. Outro tanto, quando Paulo entra em Atenas, passeia por Atenas e vai para o Areópago pregar lá para aqueles filósofos estoicos e epicureus que queriam ouvi-lo falando sobre a ressurreição. Que ideias são essas que estão sendo propaladas por esse tagarela? É assim que está nas nossas Bíblias, Atos 17. Quando Paulo abre a sua boca e começa a discursar para eles, que era o povo que adorava os deuses do Olimpo, lembrem disso. Era o povo mais religioso da antiguidade, seguido de perto depois pelos romanos. A verdade é que Paulo chega para eles e diz: vocês adoram a quem não conhecem. E Paulo foi mais claro, está em Atos 17:23, ao dizer: vocês adoram ao meu Deus a quem não conhecem.
Quero lembrar a você que o que Jesus disse para a mulher samaritana, e Paulo disse para os atenienses, não significa que um e outro estão dizendo o que vocês fazem é adoração. Pelo contrário, ele está mostrando que aquilo ou a quem vocês se dirigem, da forma como fazem, que lhes parece adoração, na verdade, não passa de algo que é feito para quem vocês não conhecem. Para dizer minimamente, Jesus e Paulo, que a adoração só pode ser verdadeira se feita a quem conhecemos, diante de quem conhecemos. Porque quem conhecemos é a causa, é a razão, é a inspiração para adorarmos. Então nós não adoramos por compulsão ou automatismo de habituação religiosa. Isso não é adoração. A adoração sem conhecimento é superstição, é supersticiosa, é religiosidade insípida. Lembra dos dias de Nabucodonosor? Uma multidão sem igual. Ao ouvir o som de todos os instrumentos, aquela fanfarra que ele estabeleceu, foi obrigada a se ajoelhar e adorar a estátua que Nabucodonosor levantou. E todos fizeram isso, à exceção de Daniel e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego. E aí o que acontece? Ficou provado ali que aquela gente estava fazendo uma adoração, adorando o quê? Uma estátua. Mas os verdadeiros adoradores não conheciam a quem estavam aquela gente estava adorando por compulsão, então não adoraram. Foram adorar o verdadeiro Deus, a quem conheciam. Porque, na verdade, a minha adoração é resposta a algo que provoca a adoração. E provoca não por imposição, provoca por conquista, provoca por admiração. Sabe? Nós que já passamos todos aí pela experiência do enamorar-se. Todos os adultos, em algum momento, tiveram um momento de enamorar-se. Se enamorou de alguém, ou de vários alguéns. E durante esse período longo ou curto de enamorar, que nós chamamos de paixão, pensou na pessoa o tempo todo, presenteou, procurou, fez propostas, seduziu, tornou a vida circunscrita àquele objeto do seu desejo. Esta é uma forma, e até as músicas populares, os nossos poetas seculares, compuseram inspirados para as suas musas, as expressões dessa adoração. Isso foi cantado por nossos pais décadas e décadas. Porque, na verdade, o coração humano é assim. O coração do homem, ele se enamora. E aí ele adora. Porque aquilo a quem, ou aquele a quem ele adora, se torna o objeto do seu desejo, da sua admiração. Só podemos adorar a quem conhecemos porque vamos encontrar nele motivos para adorarmos. Vai causar impressão, admiração, vai causar conquista. E aí você adora por admiração. Então nós estamos frisando e enfatizando muito a ideia de adorar com admirar, porque elas estão muito correlatas. É uma conquista. Eu só posso adorar a quem eu conheço. Eu só posso adorar a quem tem um motivo para que eu o adore. E o nosso Deus é o nosso motivo. E é a razão da nossa adoração. É disso que Paulo fala quando ele levanta essa adoração tão linda aqui no texto de Romanos 11, 33 a 36. A sua doxologia. Então eu vou voltar à leitura porque agora eu vou ponto a ponto nela. Ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Isso aqui é uma expressão só, tá bom? Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ou da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Você tanto pode subdividir, como os cânticos fazem, quanto pensar numa ideia só. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, profundidade fica valendo para... Profundidade da riqueza fica valendo para a sabedoria e conhecimento de Deus. Percebe que tudo começa com a palavra conhecimento. Do conhecimento de Deus é o que ele está dizendo. Para mostrar, nos dizer, responder que nós adoramos com um conhecimento, ainda que por conta de nossa finitude seja um conhecimento parcial de Deus.
Temos estudado Hebreus 11, temos estudado sobre a fé, e a primeira coisa que é definida a respeito da fé é que ela nos faz entender. Pela fé entendemos. Ela vai dizer para nós, como estivemos vendo na última quinta-feira, em Hebreus 11, 27, que pelo menos Moisés, pela fé, viu aquele a quem ninguém vê, viu no invisível, viu o invisível. A adoração, ela se manifesta porque vemos em nosso coração, vemos na face de Cristo a imagem do Deus eterno, a quem homem algum pôde ver. A verdade, meus amados, é que há um conhecimento, ainda que parcial, e quando dizemos parcial é porque não podemos, nosso entendimento, nosso intelecto, nossos sentimentos não têm capacidade para absorver a grandeza de Deus e a grandeza da sua revelação. E então o que conhecemos é parcial porque estamos limitados. Chega a ponto a Bíblia de dizer que haverá um dia que não é agora, não é para esta vida, em que o conheceremos tal como somos conhecidos. Isso é altamente admirável. Porque para mim e para você, que temos um conhecimento, ainda que não completo de Deus, entendemos que ele é onisciente, ele tem capacidade de entender, ver e ouvir, e temos exemplos clássicos disso na experiência de Jesus no seu intercurso com os homens. Ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, ele conhece por dentro mais do que nós mesmos podemos nos conhecer. Então Deus tem um conhecimento a nosso respeito que é amplo, sem restrição. E a Bíblia diz que dessa maneira nós o conheceremos um dia. Aleluia. Porque aí as amarras do pecado, as limitações da vida temporal terão desaparecido. Não haverá mais reserva. E eu fico pensando o que há de ser e como há de ser adorar com o conhecimento total de quem Deus é. Sabe aquelas coisas que ainda trazemos lá no nosso coração? Por mais que a gente medite, conheça a revelação das Escrituras, coisas que não têm explicação, por exemplo, como que tudo começou na eternidade, porque temporalmente nós somos obrigados a pensar em princípio, mesmo porque a Bíblia nos induz a isso quando diz no princípio criou Deus, no princípio era o verbo. E a gente fica levantando essas questões, pois bem, a palavra de Deus diz que haverá um dia em que tudo isso ficará claro para nós. Nós o conheceremos tal como somos conhecidos, mas agora o nosso conhecimento é parcial. O nosso conhecimento está limitado ao que absorvemos das Escrituras. E aí, pasmem, o que é verdade faz parte da experiência humana. Há tantos entre nós, o nome disso é soberba e jactância religiosa, que pelo pouco que leem ou muito que leem da Bíblia acham que já sabem o que é suficiente, tudo, mais do que necessário. Há tantos cristãos que se permitem caminhar pouco aqui, mergulhar pouco aqui, ouvir pouco, aprender pouco ou nada, porque estão satisfeitos com o que sabem, com o que têm, com o que pensam. E aí pretendem adorar com esse pouco que têm e acham que essa adoração é aceita, é aplaudida, é aprovada só porque eles trazem um título, uma carteirinha. Sou evangélico, sou cristão evangélico. Que ledo engano. Jesus falou para uma mulher de um povo altamente religioso. Vocês adoram a quem não conhecem. Paulo falou para um povo altamente religioso. Vocês adoram a quem não conhecem. Nós não podemos ser adoradores sem ter o conhecimento minimamente necessário que inunde toda a nossa fé, que seja amplo para a nossa fé. Esta é a razão, porque somos instados por Pedro a crescermos na graça e conhecimento de Deus. Por isso Paulo começa tudo isso dizendo profundidade da riqueza do conhecimento da glória de Deus. Nós adoramos pelo pouco que conhecemos. É suficiente para nos render o coração, cativar o coração. Daí, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. E aí já se começa a falar da grandeza desse Deus, a grandeza dele. Caminhos insondáveis, juízos insondáveis, caminhos inescrutáveis. O fato puro e certo da grandeza divina já nos desperta a adoração. O fato de que estamos diante de um Deus incompreensível, diante de um Deus que não podemos absorver, diante de um Deus que não podemos conter, reduzir, explicar, é suficiente para sermos adoradores. Jó, que fez tantas perguntas, e Deus o autorizou a perguntar, encerra a sua história dizendo no capítulo 42 do seu livro: ponho a mão na minha boca.
Era uma expressão muito própria da cultura da época para dizer: eu assumo que não sei nada. Eu vou me calar diante da grandeza da tua glória e da tua sabedoria. Porque, na verdade, a grandeza de Deus produz em nós admiração. E aí, a adoração se torna resultado da admiração, porque sabemos que a sabedoria dele é profunda. É disso que Paulo está falando aqui. Os seus caminhos não podem ser entendidos. E nós temos um reforço de onde Paulo traz esses conceitos em Isaías, capítulo 55. Esse é um texto, Isaías 55, 8 e 9, é um texto que me motiva a temer e adorar o meu Deus. Tiago trabalha com essa ideia. Ele vai dizer: pois os meus pensamentos, é Deus quem fala, o nosso Deus, não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, então, em outras palavras, inatingíveis, inacessíveis, os céus mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus está sendo claro e límpido aqui ao declarar: eu não penso como vocês pensam. Eu não traço rota da maneira como vocês traçam. A minha agenda, o meu caminho, minha forma de ir e de ser é diferente da de vocês. A minha capacidade de engendrar e de pensar é diferente da de vocês. Não é a de vocês. Ele não está dizendo se assemelha, ele está dizendo não é a mesma. E aí ele explica por que não é a mesma. Tanto quanto os céus estão mais elevados do que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E aí é tão bonito, não é? Quando você vai ver Jeremias pegar toda essa proclamação de Deus para dizer: o Senhor diz, em Jeremias 29, 11, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. O simples fato de a Bíblia me dizer que Deus pensou em mim nos dias da eternidade, quando ainda não existia mundo, é suficiente para que eu me curve diante dele. Ali já havia pensamentos elaborados a meu respeito. Eu tenho de me curvar diante dele. Por isso é que Paulo diz, em Colossenses 2,3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O mesmo Paulo que vai nos dizer em 2 Coríntios 4,6, que nós conhecemos a glória de Deus na face de Cristo. Então cremos. Por isso é que Jesus veio, por isso que Jesus encarnou. Por isso é que ele responde a Filipe quando pergunta: mostra-nos o Pai, isso é o que nos basta. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Não estamos falando de uma visão, de uma figura pintada numa parede, colocada numa armação, ou esculpida numa pedra ou numa madeira. Numa fotografia que alguém arranjou de fazer. Não. Estamos falando de uma face invisível, mas que se revela no nosso coração. Não estamos também, nem Jesus estava dizendo: olha para o meu rosto, você está vendo o rosto do meu Pai. Ele estava dizendo: olha para a minha pessoa e você está vendo a pessoa do Pai. Glória a Deus. É em Cristo que nós conhecemos o Deus eterno. É em Cristo que nós podemos alcançar conhecimento do Deus eterno. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele nós podemos, na sua face, conhecer a glória de Deus. Aleluia. E é ela que então nos admira. O simples fato de eu saber que ele planeja a vida para muito além do que eu possa controlar, conduzir, eu só tenho de receber, me leva a me curvar. Porque dentro desse plano, antes de qualquer planejar para a meu respeito, estou eu, a quem ele planejou. Glória ao seu nome. A verdade é que os pensamentos de Deus não podem ser alcançados. Davi já disse isso no Salmo 139, você deve lembrar muito bem. São tão altos os teus pensamentos que eu não consigo alcançá-los. E a Bíblia diz que as coisas que foram reveladas são reveladas para nós e nossos filhos. Nós temos aqui a redução de toda a grandeza de Deus na forma revelada e escrita da palavra, das Escrituras, para que tenhamos o suficiente para adorá-lo, conhecê-lo e admirá-lo. É o que a nossa mente pode comportar, é o que o nosso coração pode absorver. É o que está escrito na palavra eterna, nas Escrituras sagradas. E se não vamos a ela,
então nem disso nos apercebemos. Mas Paulo continua para dizer que também adoramos por iluminação do Espírito que em nós habita. É quando ele declara aí: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Bem, se eu não posso conhecer a mente do Senhor, e se eu não posso dar conselhos a Deus, por que eu oro? Por que eu suplico a Deus algumas coisas e nós temos a pretensão de dirigir a mão de Deus, não é? Ó, Deus, faz desse jeito. Ó, Senhor, manda quê? Até nas Escrituras nós temos homens e mulheres de Deus orando desse jeito. E à nossa volta há um exército de crentes que oram assim todo dia. Quando oram assim o tempo todo. Faz desse jeito, Deus. E ainda tem alguns que têm a pretensão de dizer: não faça daquele jeito. Ah, Senhor, não deixa acontecer dessa forma. Ó, Senhor, permite que aconteça de tal maneira. Estamos dessa forma dirigindo a mente, ou pretendendo, tendo a pretensão de, através da oração, dirigir a mente do Deus sábio, perfeito e eterno. Aquele a cujo respeito Jesus já disse que ainda que estando nós ainda falando, ele já nos responderá, que ele sabe do que necessitamos antes que pensamos. A respeito de quem Davi disse no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda. Aleluia. Ainda assim, pretendemos fazer da oração um veículo de direção da mão desse Deus absolutamente perfeito. É quando a oração deixa de ser adoradora. É quando ela perde reverência. É quando ela não reconhece a finitude nossa diante da grandeza infinita do Deus que a nossa mente não pode absorver. Como eu posso, então, pretender dirigir a mente de Deus e a sua vontade através da minha oração? Paulo está perguntando: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Mas eu oro e a Bíblia me manda orar. Como resolver essa equação? Como sair de dentro dessa tensão sem distorcer, sem dar, sabe, aqueles chute de balde? Ah, que seja. Porque essa irresponsabilidade espiritual, essa agressão à inteligência espiritual, à sabedoria, ela está popularizada. Não. A Bíblia tem uma resposta para essa questão que Paulo levanta e que explica por que adoramos. Eu comecei dizendo isso. Adoramos por iluminação do Espírito que em nós habita. Quem conheceu a mente do Senhor? O Espírito que em nós habita. Aleluia! Está a Bíblia dizendo isso para nós. Jesus declarou que o Espírito que habitaria em nós, que ele enviaria para dentro de nós, como enviou. Ele disse: ele lhes ensinará todas as coisas. João 14, 26. Ele me glorificará. João 16, 14. E isso significa para dizer, no mínimo, que a minha adoração só funciona se for pelo Espírito de Deus. Mas não foi exatamente o que Jesus ensinou à mulher samaritana. O Pai, Deus, é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E só filhos em cujo coração Deus colocou o Espírito do seu Filho podem ser filhos que então adoram em espírito e em verdade. Não é de acordo com seus sentimentalismos, mas com a verdade de Deus. Uma adoração que não fira a justiça, a retidão divina, a verdade de Deus, que não vá na contramão da verdade de Deus. Por isso tem de ser em espírito e em verdade. Por isso ele se garantiu colocando o Espírito dele dentro de nós, dentro dessa nossa mente finita que temos. E é mais, lembrem Paulo dizendo que esse Espírito, uma vez habitando dentro de nós, intercede por nós. E Paulo diz isso em 1 Coríntios 2,11, com outras palavras, explicando o que acontece entre o Deus eterno e o Espírito Santo de Deus, nessa dinâmica. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Aleluia! Se ele conhece a mente de Deus, se ele sabe o que Deus pensa a respeito de mim, das circunstâncias, da história à minha volta, ele entra no meu coração e ele intercede por mim, ainda que com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Isso é glória de Deus, isso é a revelação da palavra de Deus, é equação resolvida. Aleluia! Ele sabe como é a mente de Deus. Então ele aperfeiçoa a minha oração. Ele traduz a minha oração diante de Deus. Bendito é o seu nome. Paulo ali mesmo já tinha dito em Romanos 8, 26, que não sabemos orar como convém. E aí a solução dessa incógnita acontece quando ele explica exatamente isso. Que o Espírito que habita em nós intercede por nós. Agora ele está nos revelando em 1 Coríntios 2,11 que esse Espírito conhece a mente de Deus. Então ele sabe como orar em nós, por nós e através de nós. Aleluia! Glória a Deus.
Eu me empolgo com a revelação da sua palavra. Ela é absolutamente perfeita e explícita. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Paulo nos informa isso em Gálatas e em Romanos e em Gálatas. Romanos 8, Gálatas 4. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E esse Espírito do Filho dentro de nós nos torna adoradores porque nos faz filhos. Lembra, estamos ouvindo Jesus dizer à mulher samaritana, o Pai busca adoradores. E, se ele busca como Pai, ele só vai receber adoração em filhos. E aí, por conta de Jesus, pela obra de Jesus, o que está escrito em João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, seus filhos. E vem o Espírito e corrobora isso e passa a habitar no coração desses filhos para assegurar que permaneçam como filhos, que sejam filhos e que adorem como filhos. Glória a Deus. Depois Paulo vai nos dizer na mesma doxologia que adoramos com gratidão por nos sabermos objetos de um cuidado imerecido que se chama graça. É quando ele diz, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Queridos irmãos, amados irmãos, irmãos e irmãs em Cristo, vidas que têm zelo pela palavra de Deus e por isso que estão aqui ouvindo, que querem cada vez conhecer mais. Ouçam isso com muita sensibilidade. Nós estamos cercados por uma multidão de pessoas, mesmo os evangélicos, mesmo aqueles que aprenderam a obra da graça, ainda estamos cercados por pessoas que se relacionam com Deus confusos, apoiados na meritocracia. Aqueles que acham que de alguma forma podem conquistar Deus, obter bênçãos de Deus fazendo troca de alguma maneira. É evidente que a maior representação numérica da cristandade, a Igreja Romana, ela induziu todo o seu povo a isso. Quando lhes ministrou, doutrinou, ensinou a fazer troca com Deus. Em todas as expressões de religiosidade no mundo, da Umbanda ao animismo africano, seja lá voodoo, seja as operações mais tenebrosas, seja budismo, seja confucionismo, seja hinduísmo, todas as expressões de religiosidade humana fazem troca com as suas divindades. E essa grande parcela da igreja cristã não fez menos do que isso. Na Umbanda se oferece despachos. No candomblé se oferece despachos, trabalhos aos orixás. Em todas as expressões de religiosidade humana há trocas. Objetos de cera por causa de uma parte do corpo curada, ladainhas, penitências, oferendas, como acontece no candomblé e na Umbanda aqui no Brasil, na África, oferendas como acontece no budismo, oferendas como acontece no hinduísmo, e na antiguidade, ainda no primitivismo mais grosseiro, tenebroso, oferendas de vidas humanas, sacrifícios humanos, crianças que eram oferecidas aos deuses adorados por seus pais, coisas abomináveis. E aqui está a palavra de Deus declarando para mim e para você, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Deus não está comprometido a devolver nada a ninguém, a gratificar ninguém. Deus não está também vendável, em hipótese alguma. Não há troca, pois ele não se vende, ele não aceita barganha nem bajulação. Não há meritocracia. Ele é movido por seu amor incondicional, ele é movido por sua fidelidade incondicional, ele é movido por sua justiça incondicional. E quando eu disse ele é movido por seu amor incondicional, já disse tudo que era necessário. Ele afirmou que não se agradou de sacrifícios e ofertas, mesmo aquilo a que estavam sujeitos todos os judeus dos dias de Moisés e da lei. Pelo contrário, no mesmo texto em que ele diz que não se agradou de sacrifícios e ofertas, o texto afirma para nós no Salmo 51 que ele se agradou de um coração quebrantado e contrito, e a esses ele não despreza. Então cremos. Aleluia. Adoramos com gratidão porque sabemos que não recebemos por mérito. Nós recebemos por causa do coração de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Na verdade, nós o adoramos
gratos pelo que recebemos e nunca explicaremos por que recebemos. Em minha carne, a Bíblia diz, não há bem algum. Não há. Na verdade, tanto quanto Deus é infinitamente santo, eu sou finitamente pecador. A verdade é que não há nada que eu possa oferecer a Deus, além do meu coração e da minha vida, e essa através de Jesus, e Ele não vai me recompensar por isso. Pelo contrário, Ele me comprou. Ele não me deu nada em troca, Ele me comprou. Ele me comprou. E uma vez que me fez servo dele, Ele ordenou que seu filho dissesse para mim e para você, eu te dou uma alforria. Já não te chamarei servo, mas sim amigo. Porque o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Filhos amigos, aleluia, aleluia. Em último lugar, Paulo vai nos dizer nessa doxologia que nós adoramos porque cremos e respeitamos a soberania de Deus. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E isso aqui dá um tiro em toda a pretensão de oração que dirige a mão de Deus. Meus amados irmãos, nós entendemos muito pouco ou nada da soberania de Deus. Não existe soberania influenciável. Não existe soberania que eu possa fazer mudar a rota. Não existe isso de eu mudar na soberania de Deus os seus planos eternos. Jó declarou, e olha quem declarou, quem experimentou, o que experimentou, no nível que experimentou. Esse homem disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser mudado. Quando eu oro diante da soberania de Deus, a única coisa que sobra para mim, o único lugar que existe para entrar a minha oração e a minha rendição e a minha sujeição a essa soberania é aceitar. Pai, se for possível, que este cálice passe de mim sem que eu o beba, mas se não for possível, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Glória a Deus. Foi isso que ele disse. E ali ele o chamou de Abba. Aqui está, meus amados. Na verdade, nós o adoramos porque ele se fez nosso Pai ao nos fazer seus filhos, já com tudo planejado. E filhos amam de forma incondicional. Se o pai der, ele continua sendo pai. Se o pai não der, ele continua sendo pai. Se o pai foi presente, ele continua sendo pai. Se o pai foi ausente, ele continua sendo pai. Ele vai deixar a memória de pai. Existe um afeto conquistado pelo pai, que é conquistado no tempo em que nós não temos freios, filtros, discernimento, capacidade judiciosa para dizer esse é bom ou ruim, esse homem presta ou esse homem não presta. É nos 5 primeiros anos da nossa formação. Ali, todos os afetos, ali, todos os vínculos, ali, todas as marcas, todos os estigmas são impressos na alma para sempre. Pode ser que depois vamos compreendendo, vamos encontrando um pai desgraçado que não presta para nada. Viu? Existe isso. Está cheio disso nessa civilização decaída. Mas lá no coração daquele filho, que agora adulto, condena esse pai, por razões óbvias, fica a frustração, fica uma orfandade de pai vivo, uma carência. Porque aquele pai, a quem aquela criança amou irrestritamente, está sendo evocado lá dentro daquelas entranhas. Para sempre. Para sempre. E imagine quando falamos, então, do Deus Santo Perfeito, cuja palavra diz de forma clara que eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Que pensou em mim e em você quando ainda não existia o ser. A verdade é que a Bíblia está dizendo que eu me rendo à soberania dele, então eu o adoro, porque eu vim dele, eu vivo para ele e voltarei para ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que eu sou, o que eu tenho, o que está no meu entorno, o que me cerca, a vida, o mundo, a história, o cosmos, é dele, por meio dele e volta para ele. Ele é soberano, soberano sobre a terra. A ele seja a glória para sempre. Amém. É o que Paulo diz encerrando a doxologia. Não tem outra coisa para dizer. Se eu tenho consciência de que Deus é soberano, eu tenho que, temendo e amando esse Deus, me render a essa soberania.
que a tua vontade seja feita e nada mais. Antigamente cantávamos isso, lembra? Tua vontade seja feita e nada mais. Tua vontade seja feita e nada mais. Tua vontade seja feita e nada mais. Minha alma diz amém. Amém. Ainda que dores eu tenha que enfrentar. Olha só. Tua vontade seja feita e nada mais. Porque a Bíblia corre para dizer para mim e para você. Na sequência desse texto que acabamos de ler, Paulo vai nos dizer logo adiante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando eu penso que essa vontade de Deus, a meu respeito e a meu favor, é boa, é perfeita, é agradável, isso é irretocável. Isso fala de uma soberania diante da qual eu tenho apenas que me render. Então eu o adoro porque creio e respeito a sua soberania. Glória seja o seu nome. Adoramos porque ele é quem é, como prometeu e não mente, como falou e vai cumprir, porque não muda. E nisto nós descansamos e nisto nós estamos seguros. Como dissemos ainda antes, citando 1 de Pedro 1,8, aquele a quem não vendo, amamos. Só nos resta adorar. Eu encerro deixando com você, no fechamento desse texto de Romanos 11, 33 a 36, essa adoração que tem que passar a ser nossa adoração, não ficar restrita a Paulo. Eu deixo com você o texto em que ele escreve para Timóteo e adora a Deus dizendo, porque nós amamos, aí sou eu que estou dizendo, amamos ao Deus que nas palavras de Paulo para Timóteo, em 1 Timóteo 6,16, é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Mas a glória de Deus está revelada na face de Cristo, a quem pertencemos. Bendito seja seu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Obrigado por sua participação. Queremos lembrar o que dissemos quinta-feira. Só voltaremos a ter ministração agora depois do feriado de carnaval, na quinta-feira, então, da primeira semana de março, depois do feriado de carnaval. E aí daremos sequência aos nossos trabalhos, como temos feito até hoje. Obrigado, meus queridos. Obrigado por sua companhia. Obrigado por sua comunicação, pelos retornos que temos e pela fome e sede que há no seu coração a respeito desta palavra. Estejamos mutuamente orando uns pelos outros, porque Deus ouve a oração do justo, que muito pode por sua eficácia. Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.